Pessoal, dia 5 de novembro, e eu queria abrir o vídeo de hoje falando de Daniela Lima, agora na Globo News, né, acabou de acontecer. Eu queria falar de Múcio, mas não de eleições nos Estados Unidos. Por quê? Porque o resultado só vai sair, na melhor das hipóteses, a partir de amanhã, tá? Porque foi assim em 2020 e tudo indica pelas pesquisas que vai ser apertado. Então, sendo apertado, eles vão ter que avançar muito na contagem dos votos para poder declarar quem é o vencedor. Bem, então retomando aqui, no dia 1º de novembro, o ministro José Múcio Monteiro, ministro da Defesa do Lula, ele, em uma entrevista para o UOL, defendeu a anistia para os casos leves dos golpistas lá do 8 de janeiro, tá? É totalmente inadequada a entrevista, por vários motivos. Primeiro, é que esse não é um assunto do governo. Esse é um assunto do Ministério Público, né, o GONE, e do Poder Judiciário. Ou seja, isso não é do Poder Executivo. Então, o pessoal do Poder Executivo nem deveria comentar isso. Já tá errado aí, de cara, de saída. Além disso, o conteúdo, a análise que ele fez ali é muito ruim também. Tá? E a Daniela Lima explicou muito bem hoje, né? Os ministros do STF em off passaram para ela o caso todo, explicaram todos os pontos e mostraram como é que o Múcio não tem a menor ideia do que ele tá falando. A explicação basicamente é a seguinte: casos leves, gente que claramente não depredou, gente que não cometeu ilícito grave na trama golpista do 8 de janeiro, está tendo pena de, no máximo, 1 ano comutada em serviços sociais ou até acordo de não persecução penal. O que é isso? A pessoa se senta com o Ministério Público Federal, reconhece que praticou um tipo de violação. Em troca desse reconhecimento, há ali uma comutação de ação social, que seja prestação de serviço, mas não há uma acusação na justiça. A princípio, a PGR, sim, lá atrás, ainda sob Aras, se recusava a pensar na possibilidade de acordos de não persecução penal, porque partia do princípio, gente, que o ataque à democracia é o crime mais grave que se pode ter, já que da democracia, é que deriva toda a árvore da nossa Constituição. Mas depois, com o avanço das apurações, chegou-se ao entendimento de abrir os casos de não persecução penal para quem comprovadamente não praticou ilícito grave. Porque os ministros do Supremo se deram ao trabalho de lembrar tanto a linha cronológica, quanto que há acordos, como penas impostas de até 1 ano que são comutadas em serviços sociais, por exemplo, para explicar que a proposta do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, simplesmente não faz sentido. A anistia para quem tem casos leves. Bem, outro assunto que está me incomodando muito, né, e é um debate que tem pegado fogo nos últimos dias, é aquela questão do Flávio Dino, que determinou que 4 livros jurídicos fossem retirados de circulação por conteúdos homofóbicos, né? Houve uma reação, eu mostrei isso aí logo que a decisão foi tomada, mas desde então tem tido muita reação, tá? Uma reação inacreditável. Por exemplo, o Rogério Marinho, que é o líder da oposição no Senado, dizendo na carote da militância woke travestida de progressismo, nada mais é do que censura e intolerância. Se você não concorda com a ideia, contradiga com outra. Destruir e queimar livros é típico de Torquemada e da versão moderna do velho revisionismo histórico da esquerda. E teve também uma colunista de extrema-direita que trabalha na Folha de São Paulo, Lígia Maria, também fez lá um texto dizendo que banir livros é medida típica de ditaduras e detonou lá o Flávio Dino. Olha só, é evidente que eu sou a favor da livre circulação de ideias e que, a priori, o banimento de livros é uma coisa gravíssima. Tá? Então, posto isso, agora eu queria chamar a atenção para alguns pontos da decisão do Flávio Dino. Primeiro, pessoal, por que o Flávio Dino tirou esses livros de circulação? Porque esses livros contêm trechos que definem a homossexualidade como prática doentia e anomalia sexual. Em um deles, há a defesa de que empresas possam demitir funcionários que forem, abre aspas, afeminados. Em outro trecho citado da decisão, o autor confirma que relações homossexuais são uma loucura psicológica tão devastadora como nos tempos de Hitler. Aí é o seguinte, pessoal, eu proponho aqui um exercício simples, tá? Um exercício mental, para saber se a sua questão, né, nessa polêmica é preconceito contra os homossexuais ou uma defesa muito forte e muito justa da liberdade irrestrita de expressão, tá? Então, para descobrir isso é bem simples. Substitua homossexual por negro, por exemplo. Então, imagine lá que o livro falou que as empresas, que elas têm o direito, sim, que elas possam demitir funcionários pelo fato de eles serem negros. E que o livro também diz que ser negro é algo doentio e uma anomalia. Bem, então ficaria muito claro para mim que isso aí
seria conteúdo racista, tá? Enquadrado inclusive pela Lei 7.716, lá de 89. E que o livro, portanto, os 4 livros deveriam ser retirados de circulação. Também podemos substituir, tá? Para fazer esse teste, substituir as expressões ali de homossexuais por exemplo, evangélicos. E aí a gente chegaria no crime de intolerância religiosa. Olha só como é que ficaria. Os livros contêm trechos que definem a prática evangélica como uma prática doentia e uma anomalia. Em um desses livros, há a defesa de que empresas possam demitir funcionários que forem evangélicos. Em outro trecho citado na decisão, um autor afirma que as igrejas evangélicas são uma loucura psicológica tão devastadora como nos tempos de Hitler. Então é o seguinte, me parece que a decisão de retirar de circulação esses livros foi acertada, tá? Flávio Dino acertou na decisão, uma decisão difícil, porque realmente tirar livros de circulação é um negócio pesado, mas acho que ele acertou. Inclusive, tem um pedaço da Folha de São Paulo que chama Painel do Leitor. Aí o leitor manda lá as mensagens do que ele achou das reportagens que foram publicadas no dia anterior. E eu vi um leitor que mandou um comentário que me pareceu bem sensato. Vou ler aqui para vocês. Bem, então só para que vocês entendam, ele se refere ao artigo escrito pela Lígia Maria no dia anterior na Folha de São Paulo, né? De que banir livros é coisa típica de ditadura, ela detonando Flávio Dino. Então olha o que o leitor comenta sobre isso. Ele chama Cássio Vicinal, de Goiânia. Aí ele fala assim: o artigo reduz o caso a uma suposta censura, ignorando a complexidade da questão. Trata-se, na verdade, de uma intervenção jurídica que visa equilibrar a liberdade de expressão com a proteção dos direitos fundamentais. A Constituição brasileira assegura a liberdade de expressão, mas com limites bem definidos quando há risco à dignidade humana. A justiça não age voluntariamente. Houve quem se sentisse ferido pelas obras e buscou a proteção judicial. Pessoal, então é isso pra gente encerrar. Se você tiver interesse de trabalhar a partir da sua casa, tá? Pelo celular ou computador. Pois é, você sabia que pela internet tem várias formas de você trabalhar e ganhar seu dinheiro de forma honesta, tá? Então, se você tiver interesse de conseguir uma renda extra trabalhando de casa, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Se você clicar, vai entrar em contato com o Thiago e lá ele vai te mostrar o passo a passo. Pessoal, então é isso, né? Eu fecho o vídeo agora e volto em uma próxima oportunidade.